Pai, pedimos a Tua bênção sobre o estudo dessa manhã e oramos para que o Senhor esteja conosco, nos dando entendimento, abrir nossa visão, para que possamos entender, compreender tudo aquilo que envolve os ensinos da Tua Palavra, Pai. Os fundamentos, que o Senhor nos dê essa condição. Pedimos que o Senhor fique conosco nesse dia, nos orientando em todas as coisas. Queremos depender do Senhor em tudo, Pai. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Amém. Na semana passada, então, nós falávamos, semana retrasada, né, em função da eleição, houve um gap aí, sobre a questão do que é uma igreja batista. Né? A gente começa a trabalhar isso porque que nós somos batistas e não somos uma outra denominação, né, com respeito a todas as outras, mas estava assistindo um filme essa semana passada, de uma igreja episcopal. A minha esposa fazendo um monte de perguntas. Então era um bispo, chegou numa comunidade norte-americana para vender o terreno, para vender o templo. E nesse meio tempo chegou um monte de refugiados. E aí o pastor, né, que ele responde para o bispo, e o bispo responde para conselhos de bispo. Nós não temos isso, né? Então, por que não somos episcopais ou outras questões? É a questão doutrinária, a questão de visão bíblica que a gente tem, tá? Aí nós falávamos lá do século XVII, quando a Igreja Batista ela começa como Igreja Batista mesmo, e aí nós falamos de alguns princípios que, infelizmente, alguns batistas eles acabaram deturpando isso, principalmente nas eleições que houve aí no passado, né? Que é o quê? O que o batista crê? Que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Mas aí a gente coloca de uma forma um pouco diferente. Nós não vivemos o Antigo Testamento, nós vivemos o Novo. Quem vive o Antigo Testamento é judeu, é o judaísmo, não é nós, né? Então isso é importante. Então a Bíblia ela é a palavra de Deus, mas o Novo Testamento para nós é a maior das regras. Até porque Jesus disse, né, vocês aprenderam olho por olho, está escrito lá atrás, eu vos digo o quê? Dá a sua face. Os conceitos mudam. O conceito de igreja como uma comunidade local democrática e autônoma. Então, a igreja, nós somos o que chamamos de congregacionais, que é o quê? Ela própria se rege, ela própria se autogoverna. São igrejas batistas, elas são autônomas, né? Em relação a elas. Ninguém consegue intervir a não ser salvo que numa assembleia a comunidade local peça ou uma intervenção ou um comitê de conciliatório. Aí ele pede formalmente. Aí a partir desse documento, a associação ou a Convenção Batista do Estado ou a Convenção Brasileira, ela vem a convite para tentar ajudar a resolver algum tipo de dificuldade ou de interpretações ou de disputas entre grupos dentro da própria comunidade. Somente isso. Independente autônomo. Nós não somos independentes, somos autônomos. Por quê? Porque uma igreja independente ela não tem comunhão, ela não tem associação, ela não tem comunhão, ela é uma igreja totalmente independente de todos e de tudo. E nós não somos assim. Nós trabalhamos de uma forma cooperativa. Por isso que nós temos a nossa associação, Convenção do Estado, Convenção Brasileira e Aliança Mundial Batista. Né? Então nós não somos independentes, nós somos autônomos. Tá? Bom dia, irmã. Por favor, pega uma cadeira ali, irmã. É desse sentido, entendeu? Tá? Então a gente nem usa esse nome. Né? Porque não convém. Mas é independente. Essa é a função deles lá atrás. A gente estudou isso na época lá da teologia liberal, das divisões dos batistas, né? Que eles decidiram cada um por si. A terceira questão, que é essa que pegou bastante, que é a separação entre igreja e Estado. Então, a igreja batista não se envolve em questões políticas. A igreja. Certo? Nos Estados Unidos, como a maioria são cristãos, houveram presidentes batistas. O próprio Jimmy Carter era um diácono batista, né?
está com 90 e poucos anos de idade, está vivo até hoje. O Clinton, o Batista e assim vai. Mas houveram também, eu acho que dentro da história norte-americana, de todos os presidentes que houveram, só houve 2 presidentes católicos. O Biden, agora, que é católico, e o Kennedy, né? O John Fitzgerald Kennedy, somente os 2. Quarta questão, a liberdade de consciência. Então, o Batista ele é um ser democrático, ele não vai proibir outras seitas, outras religiões, outras expressões de fé. Nós não proibimos, não tem essa ideia. Existe no Rio de Janeiro um grupo chamado os Traficantes de Cristo. Você já ouviu falar dos Traficantes de Cristo? São traficantes convertidos. Certo? Traficantes crentes. E eles fazem uma limpeza nas comunidades, o antigo nome era favelas, né? A gente chama de comunidades, onde todos os terreiros de Umbanda, Candomblé, eles extirpam. Vai lá e não pode, porque eles são crentes traficantes. Então, quem manda no morro é o tráfico, portanto, né, é lei. Quinto, a responsabilidade individual diante de Deus. Então, cada um de nós vai dar conta de si. Eu não respondo pela minha esposa não responde por mim, cada um de nós vai dar conta. E o sexto, a autenticidade e apostolicidade das igrejas. Então, a nossa questão é que nós estamos baseados nos fundamentos dos apóstolos escritos no Novo Testamento. Está claro tudo isso? Alguma dúvida, pergunta, questão, entendimento? Então, nós como igrejas batistas, da Convenção Batista Brasileira, nós trabalhamos de uma forma cooperativa. Vocês viram o exemplo de uma comunidade nossa que foi anteontem, sexta-feira, teve todo o seu teto arrancado, né? Vocês viram lá as postagens aqui da nossa região e o vento levou tudo. A igreja ficou descoberta. Então, prontamente o que aconteceu? De forma pronta. Eles levantaram lá um prejuízo de mais ou menos R$2.500. Prontamente, a associação e a comunhão já ofertaram R$3.000 automaticamente. Mas as igrejas também vão cooperar, inclusive a nossa. Por quê? Porque nós estamos juntos. Se um precisa, todos precisam. Esse é o cooperativo. A dor do um dói no outro. Nós não somos isolados, não somos independentes, nós somos juntos. Fazemos parte de uma mesma família, do mesmo grupo denominacional. Então nós cuidamos uns dos outros, respeitando a autonomia da igreja local. Nós não vamos lá interferir, mas vamos ajudar. Como nós fomos ajudados, essa igreja ajudou. Como nós vamos ajudar outros. Então, e os outros vão nos ajudar. É uma troca. Um ajuda o outro. É esse o princípio da nossa cooperação. É isso que nos difere de alguns grupos batistas, que cada um se vira, né? É essa questão. Aí, indo para isso, nós começamos então a trabalhar a questão das escrituras sagradas, na semana passada. E aí nós falávamos das escrituras, dos 2 livros, né? O antigo, alguns chamam de velho, eu não gosto da palavra velho. Eu nunca vou usar a palavra Velho Testamento, vou dizer Antigo Testamento. O Antigo Testamento e o Novo. E aí nós falávamos que a Bíblia, Deus usou pessoas, homens, claro, não usou girafa nem papagaio para escrever, mas usou pessoas para escrever os textos bíblicos. Esses textos, eles, antigamente, não havia papel, não havia escrita. O papel foi ter agora, é a coisa mais recente. Então, os textos no Antigo Testamento eram escritos em tábuas, em argila, em telhas. A gente chama de manuscritos. Na época de Jesus, eles eram escritos em couro. Né? Pegava o couro, o verso e escrevia. Só que o couro, com o tempo, ele se fragmentava. Que a gente chama dos fragmentos. Que é o quê? Pequenos pedaços de textos. Como o texto de Qumran, por exemplo, que vocês lembram, que foi achado lá em Israel, né, por um beduíno, que era um texto de Isaías, de outros livros do Antigo Testamento, que eram pequenos pedaços. Então, não havia uma cópia impressa, ou milhões e milhões e milhões de cópias. E quando elas haviam,
era alguém que pegava, lia e fazia manuscrito, um a um. Claro que se a pessoa que pegasse aquele texto e fosse fazer lá uma tradução, Jesus ele fala, não vai nem tirar um tio da palavra. Até esqueci de fazer lá a Bíblia. Mas enfim, o que acontece? O escritor ou o copiador, o copista, a gente chama de copista, ele poderia adulterar uma palavra, ou mudar uma palavra, ou dar um novo sentido, baseado naquilo que ele pudesse ler e interpretar para ele. Então, se você for falar de originais, não existe um original. Existem fragmentos, pedaços que juntam, formam um texto. Aí até o pastor comentou no nosso encontro que nós usamos o grego koiné e o maçodético, que é da Fiel, por exemplo, né? Mas hoje existem muitas traduções, dezenas de traduções boas, traduções ruins, a atualizada, a revista atualizada, a King James, a NVI, contemporânea e não sei o que, e mais não sei o que. Então existe hoje um mundo de traduções que dão sentido muito diferente às vezes do texto. Por exemplo, toda escritura divinamente inspirada, Timóteo, capítulo 1, 3,16, né? Toda escritura divinamente inspirada. O que é toda escritura? Toda escritura divinamente inspirada. Ele não diz qual é, ele só diz toda. Outra tradução pode dizer, toda escritura é divinamente inspirada. Qual escritura? Ele não diz qual, ele diz que é, mas qual é? É a mesma coisa de dizer João e Apocalipse. O João escreveu o Apocalipse. Todo mundo diz que é o apóstolo João. Onde está escrito isso? Só demonstrar, pode pegar lá e daqui a pouco você vem inteiro e falar, eu, João, apóstolo. Não. A tradição diz isso. Né? Não sabemos quem é esse João. A Bíblia não fala, relata. Alguns dizem, Paulo escreveu lá Hebreus. Também não está escrito. Com muitas coisas que não estão escritas. O Santa Ceia não está escrito. O Senhor batizado não está escrito. Não é isso? Começar o culto às 19 horas não está escrito. São tradições. Ditas que vêm lá do passado, elas são repetidas e repetidas e repetidas. Que a gente poderia chamar lá no Antigo Testamento, a gente chamava isso de tradição oral. As pessoas decoravam. Tem uma religião que eles têm um concurso de pessoas que decoram o escrito deles. Gente, o livro é desse tamanho. E tem gente que tem tudo decorado. Então eles têm até uma competição disso. Mas para eles é fácil até decorar, por quê? Porque quase todo livro dele é cantado. Então a pessoa vai guardando as canções e vai, né? A gente chama de suratas. Ele vai gravando isso mesmo. Então a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus para o ser humano. Deus é o verdadeiro autor. E aí nós falávamos da questão de que os homens não eram uma máquina de escrever. Deus ditava e ele escrevia. Nós entendemos que Deus deu aos escritores a capacidade deles escreverem o principal da mensagem. Então, pode ter, por exemplo, igual Jeremias, uma carga emocional muito grande no escrito dele. Isaías, ele era um homem bem letrado. Ele fazia parte dos governantes de Israel. Já, se pega Daniel tem uma visão fantástica de mundo. Então todos eles têm um pouco do autor neles. Você percebe no texto o autor, como Gênesis. Gênesis, as duas criações, você percebe que são autores diferentes. Não é o mesmo autor de Gênesis. Né? Ele fala da criação, um fala da criação de um jeito, um outro escritor fala da criação de outro jeito. Mas isso é percebido quando você estuda os textos, né, em relação a isso. Mas isso não tira a autoridade da Bíblia, nem o princípio dela. Né?
Porque, para mim, ela é a palavra de Deus. E ela tem efeito dentro disso. Também falamos que a Bíblia revela os propósitos de Deus, que a Bíblia não contém erro, apesar de eu mostrar para vocês um erro da minha tradução, mas é um erro de tradução, lembra? Né? Também diz lá que Deus tentou Abraão. Deus não tenta ninguém. Infelizmente, quem traduziu para o português é uma palavra errada. Deus provou, não tentou. Porque Deus não tenta, Deus prova. Certo? Então, são coisas assim que muitas religiões que não são cristãs tentam desacreditar na Bíblia. Mas são problemas de tradução. A gente só resolveria isso se todo mundo aqui falasse o hebraico e o grego. Aí a gente usaria uma tradução única. Certo? Para tudo isso. Então a Bíblia é a autoridade máxima da questão da religião e doutrinas. E sempre deve ser interpretadas à luz dos ensinos do Senhor. E também, existem duas disciplinas que algumas escolas têm, escolas teológicas, e outras não têm, que é o estudo da exegese, quando um missionária, um pastor, ele vai estudar no seminário, no instituto, numa faculdade teológica, que é a exegese e hermenêutica. São duas disciplinas que tentam ajudar a pessoa a entender o escrito. Certo? Duas disciplinas, exegese e hermenêutica. A maioria das escolas não tem a exegese. Eles não têm. Por quê? Porque precisa ter nas línguas originais. Aprender o grego, aprender o hebraico, para poder aplicar a exegese. A exegese prevê que eu não uso uma tradução, eu faço minha tradução, eu mesmo. Então, na faculdade eu tinha que fazer minha tradução. Se eu ia fazer uma prédica, né, eu tinha que ir lá, pegar os textos em original e fazer a minha tradução. Hoje, pela preguiça, eu não uso isso, né? Mas era obrigação nossa na época. Então, e também na exegese, você tinha que entender todo o pano de fundo histórico. Por que o escritor disse aquilo naquela época? Qual a intencionalidade do leitor, do escritor, em escrever aquilo? Que a gente chama de situação vivencial. Então, Deus revela muitas vezes a sua palavra dentro de situações específicas que aconteceram lá. Mas aquela situação ela não existe mais hoje. Então eu não posso trazer, talvez, os princípios usados numa situação X para uma situação Y. Mas eu tenho que entender os princípios e os conceitos daquela ação tomada por Deus e aplicá-los no dia de hoje, que é a aplicação. Então, muita gente prega coisas, por exemplo, Malaquias. Tem gente que vai lá e vai pegar Malaquias 3:10. O que diz Malaquias 3:10? Vocês ouviram muito. Cara. Isso, não é isso? Porque fazendo isso vai acontecer o quê? Vai fazer uma... Tá. Isso foi escrito para o judeu ou para o cristão? Para o judeu. Não foi escrito para nós. Então, por que Malaquias escreveu isso? Porque o templo tinha um problema, igual a Ageu. Qual era o problema? O pessoal morava em casas bonitas, arrumadas, e o templo estava lá caindo aos pedaços. Então o povo estava retendo dinheiro, que impedia a reforma e os cuidados do templo. Esse é o conceito. Aí nós usamos como se fosse uma verdade para nós. Mas não é. A verdade para nós é: o que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia muito, colhe muito. E Jesus disse, trazer, como ele falou, Jesus não proibiu o dízimo. Ele falou para continuar dando. Mas dentro de um outro conceito. O conceito do quê? O conceito de continue dando, mas dê com amor. A velhinha, quando ela ofertou, ela deu mais do que o dízimo.
Não é isso? Deu tudo que tinha. Ela deu. Então, são situações assim, que as pessoas pegam os textos e usam ao léu, soltos. E isso é um problema, é um perigo. Porque às vezes você está aplicando um texto fora do contexto. Que é uma coisa que a hermenêutica entra agora. O texto dentro de um contexto. Qual era o contexto? De um templo caído, destruído, largado. Apesar da reforma de Esdras, o templo estava lá. Tanto que Antíoco, a primeira coisa que ele faz é o quê? Reformar o templo de novo. Não é isso? Ele reforma o templo. Que é o terceiro templo que a gente chama. E assim vai. Perguntas? Nenhuma. Dá uma silêncio. Ou vocês estão com vergonha? De tudo? Não estou entendendo tudo, não entendendo nada. Medo, vergonha, ou entendendo tudo, Ou nada. não entendendo nada do que ele está falando, né? E fala, meu Deus, eu não vou me expor aqui. Eu brinco com meus alunos da faculdade, né? Falo com meus alunos. Brinco não, eu dou bronca neles, né? Falo, gente, vocês vieram aqui para responder presença? Só. Né? Para não ter falta? Só. Vieram falar para tirar nota? Qual que é o objetivo do senhor na Passar de faculdade? Porque o papel? Você quer o papel? Cara, nem apareça na minha aula, você só fala, professor, eu só quero o papel. Beleza, vou tirar nota mínima, você não vai pedir por falta, toma o seu papel. Quando você for pro universo do trabalho, aí você fala para o papel resolver o seu problema. Põe na mesa. Ah, tá aqui o patrão, tá aqui o meu diploma aqui, eu tô indo para casa. Tá, Ele vai fazer meu trabalho. Ele vai fazer meu trabalho. É o conhecimento. Jesus disse isso, errais por não conhecer. Né? Oséias falou muito isso, meu povo erra por falta de conhecimento. E dentro da igreja, muitos absurdos que ocorrem é por falta de conhecimento. As pessoas são ignorantes em relação às coisas de Deus. E isso é um problema. Porque aí você ouve qualquer coisa no YouTube, assiste qualquer coisa achando que tudo é igual. Não é, tudo não é igual. Então, nessa questão de ser igreja batista, eu penso muito sobre isso, sou muito bairrista nesse ponto, sou muito quadrado, né? Porque não é uma questão de nome, é uma questão de princípio, é uma questão de conhecimento. Então, se uma pessoa fala, eu vou sair da igreja batista, vou para uma igreja X, eu falo, que igreja tal? Eu falo, cara, você não aprendeu nada. Você não sabe nada, desculpa. Você não sabe o que você está falando. Né? Ah, porque lá é legal. Ah, porque lá tem isso. E é verdade. A gente estuda isso desde minha época lá no mestrado lá. A gente fala do trânsito religioso, a gente chama de trânsito religioso, né? A pessoa fica transitando em igrejas, né? Porque é mercado, né? A igreja que oferece mais leva. E aí vai. Eu vou fazer uma pergunta. Ele não tem vergonha, não tem medo. Qual é a pergunta? Igual, como o pastor falou, não. Por vergonha, por medo, não vai falar. Então eu vou falar. Porque eu não tenho vergonha de medo. Então, eu participei da igreja lá em Brilhão, independente lá. Tem gente que fala lá na Nova, mas eu já falo em bem, né? Fala assim, ídolo, né? Então, lá a gente tinha esse costume, assim, e a gente acostuma, né? 22 anos participando lá, e aqui é diferente. Então, eu queria saber como, eu estou acostumando, né? Lógico, eu não dessa igreja, eu não gostei muito, mas eu quero saber qual a diferença. Diferença sobre Tudo, porque acho que a Ana também participou daquela igreja, né? Participei. Sim, não é diferente? É. A gente não pode falar que não é. Isso eu não. Na época que eu 22 anos. participei, eu não ficava muito envolvida, porque eu gostava muito de pesquisar as coisas, conversar. Quando eu percebi algumas coisas, eu não fui excluir, ainda não foi nada. Simplesmente já me chegou e eu decidi sair, porque eu vi que era o estudo
era diferente, o conhecimento era diferente. Aprendi muita coisa, porque no início, quando eu me converti, era o pastor Álvaro, e ele tinha um certo conhecimento sobre a palavra de Deus, os estudos, tudo. Depois a gente começou a ver que veio qualquer pastor que vinha, pregava, jogava coisas ao vento, assim, como o senhor está falando, texto fora de contexto. A gente percebia que não batia com aquilo que a gente tinha aprendido. Então, tinha algumas coisinhas assim também que eu não gostava, que eu não concordava. Isso também nunca bati de frente. Simplesmente eu me afastei, orei a Deus e afastei. Mas depois desses 20 anos, aprendi muita coisa com o pastor Juliano. E agora também o senhor tem mostrado algumas coisas que eu não conhecia, para mim é novidade. A gente não estudou. Eu agradeço a Deus por isso, porque se você não tiver conhecimento, você fica pulando mesmo, como o senhor disse, de igreja em igreja, porque as pessoas falam assim, vai ali, porque ali é bom, vai ali, porque ali é mais moderno. Eu fiquei 1 ano e meio em casa. Eu já era daqui. Aí fiquei 1 ano e meio em casa. E tive pessoas que me convidaram para ir para aquela Vida 7, para outras igrejas. Eu falei, o conhecimento que eu tenho da palavra de Deus não bate com essas igrejas. Mas você vai ficar em casa? Eu falei, eu prefiro ficar em casa do que ir para uma outra igreja que não prega aquilo que diz com a palavra de Deus. E eu acredito que no momento certo Deus me mostrou tudo, graças a Deus, voltei. Quer dizer que eu estava longe do Senhor. Porque nessa época mesmo, ele continuou me abençoando da mesma forma. Eu que fui ingrata com o meu Deus e com os meus irmãos. Eu poderia estar aqui, né? E eu simplesmente me acomodei, porque se você fica 1 dia ou 2 em casa, é impressionante como que o inimigo trabalha. Dá na hora de você vir para a igreja, ele simplesmente te fala assim, mas não, boa, fica aí. Em resposta à sua pergunta, irmã Fátima, a gente tem que pensar em várias questões, diversas. Primeiro, a tradição. A tradição ela vem, muitas vezes ao longo do tempo, sem ser pensada ou questionada. Ou às vezes não há espaço para questionar. É assim, ponto, acabou. A maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, elas não são questionadoras. E muitos pastores não gostam de ser questionados. Exatamente. Porque quando você questiona um pastor, ele entende que a autoridade dele está sendo colocada em xeque. Na verdade, não. Às vezes as pessoas querem simplesmente entender. Muitas vezes falta para alguns pastores conhecimento. E ele não sabe responder. Eu vivi isso. O meu pastor não sabia responder muitas coisas. Mas eu nunca deixei de respeitá-lo. Nunca. Porque é minha obrigação, o meu dever, obedecer ao meu pastor. A palavra de Deus diz isso. Não importa se ele é um bom pastor ou um mau pastor. Mesmo ele sendo mau, eu devo respeitá-lo. Porque é minha obrigação. Ele que vai dar conta dele depois para Deus. E Deus vai cobrar. Então tem essa questão da tradição, a questão do questionar, a questão sempre foi assim, mas não sabe por que foi assim. Foi assim, sempre. Nós somos assim. Mas por quê? Não sei. Fomos assim. E a outra questão que a gente fala é o seguinte: você só dá aquilo que você tem. Você só dá aquilo que você tem. Se você não tem, você não consegue dar. Então você precisa o quê? Você só vai dar para o povo aquilo que você recebeu, aquilo que você conseguiu obter. Então, se você só aprendeu aquilo desse tamanho, você vai entregar isso aqui. Agora, se você tem um pote desse tamanho de balas, você pode dar mais balas.
Se o seu pote é pequeno de balas, você vai dar poucas balas. E se você tem somente aquele tipo de sabor de bala, hortelã, né, que a gente gosta, né? Hortelã, vai ser só bala de hortelã. Chegou até a se animar, mas... Né? A bala de hortelã, né? É tão antiga, né? É bem antiga. Eu amava aquela bala. Então, muitas igrejas, elas são assim. Eu não posso atribuir culpa, dizer se tem um culpado. Eu vou dizer simplesmente o seguinte, que igrejas, algumas, elas são limitadas. Os pastores, muitas vezes, param no tempo, não se reciclam, não se revêem, não se repensa. E isso, o pastor, ele deve, na minha opinião, ele está em processo constante de transformação intelectual. Ele deve estudar. Principalmente o pastor que tem tempo integral, principalmente, porque eu sempre trabalhei. O pastor Silvio sempre trabalhou. Mas o pastor que tem tempo integral em uma comunidade pequena, a obrigação dele é fazer uma faculdade. No judaísmo, para você ser um rabi, para fazer o rabinato, você não pode fazer o curso de rabinato sem ter uma formação universitária. Você não pode. Você tem que ter uma profissão antes, para depois você estudar o rabinato, que seria um pastor. Hoje, se viesse alguém, uma comunidade, vamos supor que o Ei fala, você é pastor. O Ei, você fez faculdade? Não, vai fazer primeiro. Depois vai fazer o curso. Ah, mas por quê? Está falta de fé, pastor? Não. Eu quero que você tenha condições e, se for necessário, você ganhar o seu próprio sustento para cuidar dos seus filhos e da sua esposa. Não depender da igreja. Porque tem igrejas ruins também, hein? Tem igrejas que são, que fazem do pastor refém. Ou você faz o que eu mando e não paga o seu salário, porque é tempo integral. Ele fica o quê? Preso a uma situação de que a igreja coloca pelo seguinte, pastor, não tem dinheiro para pagar o seu salário. Não tem por quê? Porque o pessoal reteve o dinheiro. Para quê? Para ele se obrigar a fazer a vontade da igreja. Então, uma das minhas escolhas de sempre trabalhar é porque eu nunca quis ficar refém numa igreja. Se tiver que ser, eu saio. Eu não vou morrer de fome. Não quero morar em casa pastoral. Para falar, você tem 30 dias para sair. É uma visão, não é uma visão? Mas tem gente que recebe isso e aceita isso. Por quê? Porque a visão dele não foi se preparar, não foi se cuidar. Olha, só um exemplo que eu vou dar para a senhora em relação a essas coisas, irmã Fátima. Eu fui numa igreja, pastoreei numa igreja que tinha lá, eu acho que 10 missionários. Todos eles batistas, que não são da nossa convenção, e nem da outra lá que é. E aí eu falei, quanto tempo essa pessoa está no campo? Aí fizemos uma pesquisa, mandamos pesquisa para os 10 missionários, perguntando, você paga INSS? Qual que é a segurança que você tem com a sua família caso você não esteja mais presente? O missionário falou, olha, a minha poupança são os pés de abacate. Ele acreditava, ou acredita que quando se aposentar ele vai viver de venda de abacate. Aí eu perguntava, você se recicla de quanto tempo? O pastor falou, nunca passei por um processo de reciclagem. Você está no campo há quanto tempo? 15 anos. E nunca não conseguiu organizar a igreja em 15 anos. Tem coisa errada. Não paga o INSS. Você não tem uma casa sua depois de tanto tempo. Você, se morrer, vai deixar sua família ao léu? Seus filhos, sua esposa? Para alguém chegar e falar, desocupa a casa? Não é isso? Então, são questões assim, irmã Fátima. Muito é da tradição que vem ao longo do tempo e não muda, não questiona. Se tentar mudar, às vezes não é bem visto também. A outra questão é a questão de quanto você sabe e também a questão de quanto que a igreja também, entre aspas, exige do seu pastor.
Porque esta igreja, a nossa igreja, quando me chamaram, numa reunião que tivemos, eu falei o seguinte: gente, eu preciso me reciclar. Preciso? Eu não preciso me reciclar. E a nossa igreja é pequena, poucos recursos. Mas falaram o seguinte: pastor, vamos fazer o seguinte: durante o ano você escolhe 2 eventos. 2. Um mais baratinho e um mais carinho. Porque a gente não tem condições de pagar os caros. Então eles falaram: eu achei sábio a visão dos irmãos desta igreja, que é da diretoria, né? Da diretoria. Eu achei sábio. Porque falou: não, você tem que ir sim, só que a gente não tem condições de pagar para tudo. Até porque não tem condições de ir para tudo. Então até coloquei lá no grupo lá o de outubro, né, o de novembro que vai ter lá. Novembro. É R$160, né? 4 dias. 160. Esse é baratinho. Mas tem a despesa, né? A despesa, pegar o transporte, enfim. A igreja tem visão. E vocês têm que ter visão. Porque tudo aquilo que a gente investe na vida do seu pastor, em teoria, volta como benefício para a própria igreja. Sabe? É um investimento na vida do homem de Deus, que Deus escolheu. E, gente, a igreja é abençoada. Não dinheiro perdido. É coisas que voltam de várias maneiras para a igreja. Não é só questão financeira. É questão de visão, questão de amor, visão de cuidado, visão de pastorado. É uma visão muito mais ampla do que simplesmente pregar. Um bom pastor não é aquele que prega bem. Um bom pastor é aquele que cuida da ovelha dele. Às vezes na igreja pode ter pessoas que pregam tão bem quanto o pastor. Sim. Sim. Isso não é um demérito dele. Mas ele cuida muito bem das suas ovelhas. Então, essas questões que acabam fazendo uma diferença. Visão de mundo. Não estou julgando ninguém aqui. Só dizer as aparências. E é diferente, né? Bem, o assunto de hoje é Deus. Deus. Acho que todo mundo sabe um pouco de Deus, né? Se você perguntar para qualquer pessoa Deus, ele vai falar um monte de coisa sobre Deus. Então, Deus, quem é Deus para nós, segundo a Bíblia? Né? Eu acho que a gente cantou ontem. Às vezes, quando a gente canta as músicas, eu fico só pensando. Essa pessoa pensa na música que está cantando. Não no sentido de crítica, mas no sentido de pensar. E nós cantamos ontem, eu acho que foi no trabalho das crianças, a gente cantou alguma coisa. Tua face eu quero ver. Alguma canção que fala sobre isso. Né? Tua face eu quero ver. Segura da mão de Deus e vai. Não é isso? Senhor, corre. Os teus olhos. Deus é Espírito. Deus não é humano. Para o Mormon, Deus é humano. Deus tem carne e osso. Para o Mormon. Por isso que eu não sou Mormon. Da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Não sou. E não vou ser Mormon. Né? Por quê? Porque Deus é um Deus, Ele é humano. Então existem vários deuses humanos que são deuses hoje. Por isso que eles casam com várias mulheres. Para o quê? Para lá no mundo futuro eles terem vários habitantes no mundo que eles vão ser Deus. Então para cada mundo é um Deus, que é alguém aqui. E aí vai, as viagens deles. Mas se Deus é Espírito, tua face eu quero ver, os teus olhos eu quero olhar. Deus é Espírito. Na nossa linguagem, para nós entendermos Deus, nós usamos uma linguagem que a gente chama de antropomorfótica, ou seja, transformar Deus como se Ele fosse uma pessoa humana. Senhor, está nas tuas mãos. Senhor, se apresse, porque os seus pés, né, a terra descabelo dos seus pés. Isso é o quê? É humano, não é isso? Mas Deus não é humano. Aí alguém pode dizer, mas está escrito lá em Gênesis que Deus criou a nossa imagem e semelhança, não é isso?
não exterior, mas é uma imagem e semelhança do quê? Da capacidade de abstração, de criação, de escolhas, de fazer, de construir. Deus dá essa capacidade para nós sobre isso. Então dizer que Deus ele é humano, não, ele não é humano. Ele é espírito. Jesus tomou uma forma humana, né? Mas ele é espírito. Então, segundo a nossa doutrina, que é irmã, parabéns, irmã Cris, a senhora está de parabéns, a senhora imprimiu o texto. Fiquei feliz que a senhora está aí. Espero que a senhora tenha estudado um pouco em casa também, lido um pouco. Né? Parabéns, a senhora se destacou entre os alunos da minha sala. Eu não tenho uma bala para entregar para a senhora. Né? Mas eu vou providenciar uma bala. Amém, obrigada, Senhor. Quantas folhas dela aí de impressão? Olha, eu coloquei frente e verso. Muito então, bem, para economizar. 6 folhas, 2, 4, 6, 8. 8 folhas. Às vezes alguém não poderia dizer, mas pastor, nós esperávamos que o senhor entregasse assim para nós. Alguém poderia dizer, não é isso? Sim. Mas como ninguém sabe bem. sim. É claro que deve aproveitar melhor. E aproveitar melhor, né, pastor? É o professor que tem que disponibilizar o material para o aluno. É verdade, meu Fátima, só não tem nem coisa aqui, né? Nem precisa, né? Computador nem precisa. Então. É no pastor mesmo. É o professor. É o professor que traz o material. É. Mastigadinho, né? A senhora tá vendo, mano? A senhora não é testemunha. Eu tô vendo. Você viu que tem pessoas que vêm para dividir, não para somar. Ô, meu, pronto, pastor, tá? Eu para somar, não para questionar também. Oi? Para questionar alguma coisa. Vai, o senhor abriu para ela questionar. Agora não reclame. Ainda bem foi o pastor que questionou, não fomos nós. Bem, o pastor poderia ter provido, né? Mas não proveu, porque Por quê? Porque estamos no mundo tecnológico. Vocês têm aí o celular, vocês podem acompanhar ali. Mas negócio da época. Mas com certeza eles baixaram no computador para dar uma lida, né? A gente vai. Mandei para todo mundo. Nem baixar. Ah lá. Sou sincera. Não, mas não tem problema que eu faço. Não, para a senhora, o pastor tem A que senhora é prover. café com leite, a senhora. Esse caso também sou. Ela também não tem. Também não tem, então são duas. Só é três. Mentira, senhora. Ô, Nicole, dá um chute no seu pai. Os dois pezinhos. Um de cada lado. Vou até anotar aqui para não esquecer. Não, ele. Casados pra sempre, nós não deu uma postilhinha bonitinha. Deu sim. Eu vou lá bonitinho, tarefinha, todo dia. Não, fica na paz. Fica na paz. Mas você tá usando. É que aqui não tem, tá sem tinta essa daqui, mas senão eu imprimiria agora para a senhora. Mas eu vou anotar aqui pela irmã também. Deixa eu só anotar, porque meu cérebro parece que ele está meio cheio, então não está gravando Com muitas certeza. coisas. Muito tempo de uso pra Imagina. Deixa eu só escrever fazer aqui. um recap. Precisa de umas férias. Tá chegando, pastor. Chegando. Doutrina. Humana e Fátima. Tá anotado. Fica na paz, irmã. Fica Onde na está paz. esse documento? Hã? Onde está? Você enviou onde? Eu vou mandar para você em particular. Eu mandei no WhatsApp. Ah, Beleza, então vamos lá. Eu ia colocar aqui a telinha, mas não deu certo, porque eu preciso trazer um outro adaptador, para vocês estarem vendo também conforme eu estou passando. Precisa de uma outra TV aqui. TV de 60 polegadas. Não, pode ser uma de 32 para eu Pode ser um monitor de computador. Eu ia colocar um monitorzinho aqui, mas Aí não enxerga. o computador é diferente. Mas vamos lá. Então ele diz aqui, ó. Então tá colocando aqui, né? Não sei se dá para vocês verem ou não. Aí ele está falando Quer acompanhar aqui. no meu Pix? Pode ser. Deixa eu ver. Então ele fala lá, Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. Isso está na palavra de Deus. Deus é único.
Só existe um Deus. Aí você vai ler, se você pegar Gênesis, você vai ver lá que fala assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele está falando na forma plural, certo? Na forma plural. Então quem vê aquilo fala, Deus está falando com quem? É uma pergunta. Você está falando com várias pessoas, quem são essas pessoas? Aí alguns vão dizer, ele está falando com os anjos, mas ele disse, não, ele está falando, façamos o homem, anjos não faz, a nossa imagem e semelhança. Então nós vamos falar já da Trindade. Mas para muitas pessoas vão falar de Deus no sentido de deuses. Não existe deuses, só existe um Deus verdadeiro. Lá no Antigo Testamento, no Deuteronômio, uma frase muito importante que Jacó atribui essa frase a Jacó, aos filhos de Jacó quando ele morre, é que quando Jacó ele coloca em questionamento se os filhos de Jacó iriam para o céu. Segundo a tradição do Mishnah, iriam para o céu. E aí, então, Jacó coloca essa dúvida diante dos seus filhos e os filhos respondem: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, Jacó, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Certo? O judeu, quando ele morre, ele fala isso. A última frase dele. Já no Islã, eles também falam uma frase quando eles morrem. La ilaha illallah, Reshuallah. Depois tem mais uma frase que eu não lembro, que ele vai falar, né? Só existe um único Deus e Maomé é o seu profeta. Quando uma criança nasce, a primeira coisa que a criança ouve, o pai é falar 3 vezes no ouvido e 3 vezes no outro ouvido, quando a criança nasce. No judaísmo é a mesma coisa. A criança nasce, o pai pega a criança e diz lá, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E essa frase, vocês vão ver muito isso. Uma coisa que eu aprendi muito foi assistindo uma série na Netflix chamada Falda. Se você tem Netflix, todo mundo tem Netflix. Não tem? Assista Falda. Me ensinou muito. Falda. Ela é a história do Israel com os palestinos, etc. Então você vai aprender muito sobre algumas questões. E ver como Israel realmente é muito corrupto hoje. Mas Israel a gente pensa que a pessoa tudo santinho, não é nada, é um antes também. Mas enfim. Então Deus é o Deus único. Ele é espírito, ele é eterno, quando ele existiu, quando ele vai existir, quando ele foi criado, nunca foi criado. Na nossa mente é difícil entender isso. É como pensar na eternidade, né? Nossa mente é finita, né? Exato, você usou a palavra correta. Como finito contém o infinito. É impossível. Logicamente não funciona. Deus sempre existiu. Desde quando? Desde sempre. Desde sempre quando? Quando é esse sempre? Sempre. Mas quanto tempo? É igual a eternidade, eternamente. Eternamente quanto? Sem fim. Cada um eternamente. Então ele diz lá, ele é infinito e imutável, Deus não muda. Lá também na nossa apostilinha que ele diz, na nossa doutrina ele diz, Deus é vivo, verdadeiro, espírito, eterno. O judeu, ele usa muito a palavra eterno. Você vai ver muito ele falando isso, eterno. Não fala Deus, fala eterno. Meu irmão fala eterno. Tem E o não está judeu errado. consigo que ele fala eterno. E a palavra eterno é Hashem. Hashem, fala eterno. Então quando você vê alguém cantando Hashem, está falando do eterno. É o eterno, infinito, imutável, onipotente, onipresente, onisciente. Isso é importante entendermos. Porque Deus, ele é onipotente, ele é onipresente e ele é onisciente. E nesse ponto que às vezes eu questiono alguns pensamentos arminianos que fala que o homem escolhe ser salvo. Eu me pergunto, se o homem escolhe ser salvo, Deus então não tem poder para salvar um homem que não queira ser salvo. Então ele não é onipotente. Se o pensamento arminiano diz
que o homem escolhe ser salvo, decide ser salvo, está no homem ser salvo, escolher. Então, se Deus quiser salvar e o homem não quer, Deus não pode salvar. Porque sem Jesus não há salvação, não é isso? Então precisa ter Jesus. Ele não quer ter Jesus, então não pode ser salvo. Mas se Deus quiser salvá-lo, não tem como. A lógica está correta? Pela lógica, e eu não quero induzi-los. Eu sei para meus alunos, nunca quero induzir vocês. Né? Nem, como é que fala também, induzir ou manipular. Mas é questão lógica. Então, nesse ponto, eu tenho minha visão sobre a salvação. E a gente até cantou ontem à noite lá no culto lá em Morragudo, exatamente isso. Nós cantamos exatamente isso. Que ele veio me buscar e não eu fui atrás dele. Não foi isso lá que a gente cantou lá do Quebrantado? Escolhidos. Somos escolhidos. Eu não escolhi. Eu não escolhi. Eu fui escolhido. É a minha experiência. A minha. Né? Ele fala também lá, perfeita santidade, justiça, verdade e amor. E não esquece que amor significa justiça. Então nós nunca podemos esquecer que, na mesma forma que Deus ama, Ele também corrige. Ele também castiga. E o reino da coisa é que é nas mãos do Deus vivo. Então a gente tem que ter temor e tremor. Medo e respeito. Respeito e medo. Tremor, medo. Temor, respeito. Né? Em relação a Ele. E diz que Ele é o Senhor da história e do universo. Essa frase, o Senhor do universo, é muito forte. Que governa pelo seu poder, dispõe de todas as coisas com o seu propósito e graça. A gente pegou sobre isso ontem à noite, né? Lá em Morragudo, né? Propósito de Deus. Deus é infinito em santidade e em todas as demais perfeições. Por isso a Ele devemos todo amor, culto e obediência. Em sua triunidade, o eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. De pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. E aqui tem os textos que falam sobre isto. Essas bases aqui. É importante entendermos então que existe um único Deus. Não existe deuses. Um Deus verdadeiro. O nosso Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele é um único Deus. E Ele, para nós, Deus, Ele não muda. Ele é imutável. Ele é, era e sempre há de ser. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Deus não muda. Não se transforma. Ele é a essência dele. Aí nós temos, nós cristãos, quase todos os cristãos, veem o nosso Deus manifestado em 3 formas diferentes. Deus se manifesta, é o único Deus. Na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Certo? Nas 3 pessoas. Quando usa aqui, e aqui nessa doutrina, ele usa esse termo, eu não gosto disso. Porque quando ele fala que existe, soma aí para mim o Wei. Não, pode fazer na mão mesmo, é fácil, soma. É só faz assim, ó. Deus Pai. Deus Pai, dedinho. Deus Filho. 2 dedinhos. Deus Espírito Santo. Quantos Deus você contou aí? 3. Pronto. Já é o quê? Idolatria. Na visão de outras pessoas, você já está sendo idólatra. Está dando 3 deuses. Sim. E não existe Deus Pai. Não existe Deus Filho. Não existe Deus Espírito Santo. Não existe. Então, nesse caso, quando o TJ, um testemunho de Jeová, ou uma voz da verdade, ou um muçulmano, ou um judeu diz que nós somos idólatras, tirando o catolicismo romano e a ortodoxia, a igreja ortodoxa, vai dizer que nós somos idólatras, que nós adoramos mais de um Deus. Entenderam a lógica deles? Então não existe isso. Quando eu estudei o testemunho de Jeová, eu tenho várias coisas em casa, eu estudei com eles desde pequeno.
E tem lá uma torre, uma sentinela, uma torre de vigia, não lembro, uma sentinela, que falava muito sobre isso. Eles usam os nossos próprios escritos para nos acusarem. Faz parte deles fazerem isso. E é justamente isso. Não existe, biblicamente, não está falando Deus Pai. Então, Deus se manifesta na forma de Pai, mas também na forma de Filho, mas também na forma do Espírito. Então, eu posso ter na minha casa, eu tenho água. Eu tenho lá um cara chamado umidificador, é isso? Que transforma a água em vapor. Aquela vapor é água? É água, não é água? O vapor? A fumaça? É água. A água líquida é água? A água congelada é água? Gelo é água? Mas você fala, eu quero água congelada? Você fala assim? Você fala, eu quero gelo. Não é isso? Eu quero água para beber. Eu quero não é trazer gelo. E nem fumacinha. Né? Eu estou dando fumaça na boca. A não ser para cantar, né? Para hidratar. Pode ser. Tem que saber. Percebe? Deus é um, mas ele se manifesta. Essa é a palavra. Ele se manifesta de maneiras diferentes. Tem uma igreja que os crentes cantam muito canções dele chamada Voz da Verdade. Voz da Verdade, ela não crê na triunidade. Ela é uma igreja unicista. O que significa? Eles não creem na pessoa do Pai, da pessoa do Filho e da pessoa do Espírito. Eles não creem nisso. Para eles são unicistas. E o que é unicista? Quando Jesus nasce, Deus desocupa o céu fica vago, e vem para a terra na forma de Jesus. Quando Jesus morre, Deus sai daqui, volta para o céu, deixa de ser Jesus para ser Deus. Quando o Espírito vai agir, Deus sai, transforma no Espírito e age. Quando volta, sabe? Ele vai ocupando vários papéis, mas quando ele ocupa um papel, deixa de ocupar aquele outro. Isso é o unicismo. Já um dos grandes pensamentos que tentam nos acusar são os unitários. Os unitários, eles sempre vão nos acusar de idolatria, que são testemunhos de Jeová, judeus e muçulmanos. Os três vão sempre nos acusar que somos idólatras, porque nós adoramos Jesus e não Deus. Então, eles vão questionar o seguinte: Jesus não é Deus. Jesus, ele era para um profeta, para um judeu e muçulmano, simplesmente um profeta. Certo? Para o TJ também, ele não era Deus, não tinha a mesma essência de Deus. Para nós ele tem. Mas muitas vezes também nós temos que entender que Jesus, ele veio para nos levar para o Pai. Não é isso que ele fala? Para o Pai. Então nós adoramos o Pai. E quando nós oramos ao Pai. Nós não oramos ao Espírito Santo. Você vai ver, às vezes, alguma igreja ou algum pastor, eu vi isso lá em Rio Preto, isso me incomodava. Ó, Espírito Santo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tal. Orando ao Espírito Santo. Não. Porque o Espírito Santo é que faz com que gemidos inexprimíveis chegamos até o Pai. O foco é o Pai. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, que nos leva a quem? Ao Pai. Ele não é o fim, ele é o caminho. Nossa adoração é ao Pai. Nós vivemos para o Pai, nós oramos ao Pai. O Filho, o que ele faz? Ele intercede por nós, ao nosso favor, junto ao Pai. Em nome de Jesus. Em nome, exato. Pedir em meu nome. E o Pai o ouvirá. Não é isso? Aí entra a questão do Espírito Santo, que está em nós. Nós não sabemos como pedir, mas o Espírito Santo que está em nós geme com gemidos inexprimíveis junto ao Pai. Então os três trabalham ao nosso
Por favor. Quem concede as bênçãos é o Pai. O Filho, ele é o meio. O Espírito Santo é uma forma. Eu não oro ao Espírito. Eu não oro a Jesus. Eu oro ao Pai. Em nome de Jesus. Do Senhor Jesus. O Cristo. O nosso Messias. Certo? Essa confusão, ela acontece muito em muitas igrejas porque não existe essa visão dos papéis, das manifestações de Deus. Então acho que é tudo, qualquer coisa, e vai embora. E o povo vai no embalo. Vai na onda. Exato. Na vibe, né? Na vibe. Vai na vibe. Vai na vibe. Tudo bem? Sim. Ok. Aí ele vai falar lá de Deus Pai. Como disse, eu não gosto desse termo. Vou falar de Deus na forma, na representação do Pai. Tá? Se representando como Pai. Deus como Criador. Aí Deus como Criador de todas as coisas. Ele cria todas as coisas. Então a gente pode dizer, mas Deus criou então lá o bichinho do Covid? Deus criou lá como é que chama lá, o bichinho da dengue? Né? Deus criou todas as coisas, não é isso? Um mosquitinho. Não, o mosquitinho talvez Deus tenha criado. Mas o bichinho que ele transmite, né? Será que Deus, ele deu ao ser humano a capacidade da criação? Então, quando Deus criou, não criou prédios, carros, helicópteros, aviões, navios, não é isso? Mas ele deu a capacidade do homem de criar. E muito do que nós vemos é a criação do homem, que Deus permitiu que assim fosse. Então Deus colocou no homem a imagem e semelhança. Da mesma forma que Deus cria, o homem também cria. Né? Então Deus como Criador manifesta a disposição paternal com todos os homens. E aqui tem os textos, eu vou ler 1 Coríntios 8,6, que ele fala um pouco sobre, vamos ver o que ele diz sobre isso aqui. 1 Coríntios 8,6. Diz assim o texto: todavia para nós há um só Deus, vírgula, o Pai, de quem tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então ele está dizendo aqui que é só há um Deus, o Pai. Então ele fala Deus na figura do Pai. Mas você não vê que ele está falando, ele também é um Deus na presença do Filho. Ele não fala sobre isso, mas ele fala a questão do Pai. Então você veja que os textos eles são muito isolados. Para uma pessoa querer destruir a doutrina da Trinidade não é difícil, até porque ela, na cabeça das pessoas, é muito confusa. É difícil de se entender, mas é uma verdade. E essa verdade é que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, como Paulo diz lá em Coríntios, e outros textos, você pega a Bíblia como um todo, você vai entender isso. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Jesus disse para Tomé, estou há tanto tempo convosco que ainda não me conheceu? Não é isso? Então as palavras de Jesus denotam que ele e o Pai estão juntos. E ele fala muito do Pai. Nas suas orações, na sua vida, ele fala do Pai constantemente. Por que me chamas bom? Só um bom. Não é isso? O Pai. E aí vai dizer que ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem enviou para salvar os pecadores. Aqueles que aceitam Jesus e creem nele são feitos filhos de Deus, nascidos pelo seu Espírito, e assim passam a tê-lo como Pai Celestial, dele recebendo proteção e disciplina. Então ele está falando aqui que nós entendemos que Deus se manifesta como Pai, como Senhor, como sujeito da nossa adoração. Tudo que nós fazemos é para o Pai, em nome e através de Jesus, do seu sacrifício, da sua morte. Né? E a gente vê muito isso na própria conversão.
Quem nos converte? É o Espírito. Veja como funciona. Não é Jesus que me converte, é o Espírito Santo de Deus que nos leva à conversão, recebendo esse Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, que abre acesso ao Pai. Está vendo? Um toma uma ação que leva a outro, e toma uma ação que leva a outro. Tudo pela fé, né? Sim. Sim. E daquilo que nós experimentamos. O Espírito Santo, então, que convence. O homem, o ser humano do pecado, a justiça do juiz. João diz isso, não é? É o Espírito Santo que nos convence. Quando a palavra de Deus é pregada, quem trabalha a palavra pregada não é o Senhor Jesus, mas o Espírito Santo que está aqui. Porque eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, não é isso? Ele está dentro de mim, se eu sou convertido. E esse Espírito fala comigo. Quando o Filho sobe, existe um vazio, não é isso? Aí vem o quê? Desce e está conosco. E ele vai um dia subir. Quando ele subir, a gente vai subir junto. Enquanto nós não subimos, enquanto a igreja é arrebatada, o Espírito Santo permanece na terra. Mas quando o Espírito Santo subir, nós estaremos subindo juntos. E aí vai ter outro vazio, não é isso? E esse vazio que vai dominar é o que? O Deus desse século. O Satanás, o inimigo, o anticristo, a besta, o falso profeta, o dragão e tudo que se quer. Tudo que é do mal vai proliferar. Do ponto 2 aqui, ele vai falar do Filho. Aí vai falar do Filho. Jesus é uma essência com o Pai e é o eterno Filho de Deus. Aí existe então, na visão de algumas denominações, algumas religiões, que Jesus ele não existia, que ele foi criado. Deus o criou. Ele não é eterno, ele teve um início. E Deus o cria, e para outros, Deus o criou e não tem a mesma essência do Pai. Ou seja, nele não tem o DNA de Deus. Nele. Não tem a essência de Deus nele. Portanto, se não tem a essência de Deus nele, ele não é filho, portanto não é Deus. Certo? Então, essa é uma questão das igrejas, por exemplo, de novo, algumas igrejas que até pedem para nunca falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não sei se já viram igrejas assim, mas tem igrejas assim. Você não pode falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não me lembro exatamente se era uma igreja unicista, mas eu lembro muito bem de uma frase dita assim, num casamento. A bênção do casamento era em nome de Jesus só. Não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E essa questão de Jesus, ela foi o motivo, a gente estudou isso no módulo passado, a divisão da igreja. A divisão da igreja surge a partir dessa visão. E também o crescimento do Islã também acontece a partir dessa visão. Da visão de Jesus simplesmente como um ser humano, um homem. Né? É o que difere do judaísmo e do Islã. No judaísmo Jesus morre e no Islã Jesus não morre, tanto que ele vai voltar. Então todo muçulmano espera que Jesus volte. E o cristão também espera que Jesus... É uma confusão, né? E Jesus também volte. Só que para nós ele volta de uma forma, para o muçulmano volta de outra forma. Porque ele também não morreu. Né? Para o judeu morreu, para nós morreu, para eles não morreu. Para nós ele volta, para eles ele volta, para outros ele não volta. Né? São visões, não é? Dentro disso. Bem, então ele diz aqui que Jesus, ele é filho de Deus. Ou, se ele é filho, portanto ele tem um pai. E aí,
Deus, ele se manifesta, a gente poderia talvez pensar de uma forma lógica, se tentasse pensar de uma forma lógica, que não faz muito sentido. Mas lembre-se, Deus, ele sempre representa para nós de uma forma que nós possamos entender o que é o propósito dele. Então, quando João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está falando de um homem, mas ele está usando a palavra Cordeiro. Não é isso? Ele está vendo Jesus. Mas ele não chama Jesus de Jesus, ele chama Jesus de quê? Cordeiro. Ah, Jesus ele é filho? Não, ele é Deus, mas ali é chamado de filho. Para entender o amor do Pai derramado para todos nós. Então nós não vemos isso no Antigo Testamento de forma clara. Mas nós entendemos que o Filho existe, por quê? Porque façamos o homem, que a gente chama de Elohim. Deus no plural. Não é deuses, mas é a palavra Deus, Elohim, plural. Não é deuses. É o único Deus manifestado de forma plural. Está ficando difícil isso aqui, né? Entendeu? É o único Deus, Elohim, em forma plural. Deuses, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não é bom que o homem seja como um de nós. Portanto, vamos o quê? Colocar guardas no jardim. Depois esse termo plural, ele desaparece. E aí vai entrar nos escritos do Antigo Testamento outras coisas que vai falar sempre do Adonai. Que vai falar, nem vai falar o nome de Deus. Que alguns ainda têm chamado de Jeová. Que para mim é um absurdo. Não só eles, nós também cantamos Jeová. Meu irmão fala, Deus te abençoa. Não fala Deus não. Fala Jeová. Como se Jeová existisse. Essas são algumas coisas que, assim, né, falando que... tudo bem. No antigo falando eu sou, né? Que eu... Sim, no Gênesis. Eu sou. O Adonai, que é Senhor. Porque nem o judeu sabe falar o nome de Deus. E nós sabemos. O judeu que escreveu não sabe, nós que não escrevemos sabemos. É impressionante a nossa petulância, né? Enfim, como se esse J, né? O hebraico. Né? Porque Jesus, o hebraico é o quê? Yeshua. A gente falou sobre isso. Então, não tem nada a ver, mas tudo bem. Então, é impressionante. A religião como ciência, ela é fantástica. Da gente estudar. Ou enlouquece ou... Como que as coisas são construídas. Ou baba, né? Babá não, né? Babá já parece fumar também. Bem, aqueles que aceitam Jesus e creem nele são feitos filhos de Deus, nascidos pelo seu Espírito. E assim passa a ter, como Pai Celestial, dele recebendo proteção e disciplina. Então Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Para nós, ele é o próprio Deus. Ele é o Senhor. Só que nós adoramos o Pai. Né? Mas ele é Deus. Manifestado na pessoa do Filho. Aí, no próprio, se eu for num conselho de pastores, eu vou fazer uma pergunta. Espero que seja o Silvio. Ai, meu pai. Ou a Luísa. Presta atenção, Silvio. A pergunta que eu tive. Eu vou faltar, né? Muitas pessoas dizem que Jesus é 100% homem, não é isso? 100% Deus. É. Ele teve pai? Humano? Obviamente não. Não, Uma mãe. Portanto, foi só quem te criou. Uma mãe. portanto, ele não tem o DNA de pai. Portanto, ele não é 100% humano. Né? Ele tinha pecado nenhum. Sim, eu não tenho pecado. Mas do fato dele nascer de uma mulher, Ser gerado. gerado de uma mulher, Então, não faz com ele seja humano? Humano. O ser humano ele vem da conjunção de dois seres. Ele precisa. Então seria 50%?
Não vou dizer. Quem vai Não me responder é induza. você. Não me induza. Por isso que estamos numa. Não me induza. Senão não é para poder aprender. Discutir. No seu caso, você não pode perguntar. Né? Mas é uma questão. Pela lógica, faz sentido. Só que a gente não para pensar sobre essas coisas. A gente simplesmente ouve e repete. Incrível. E crê. Mas é porque é uma questão que aí cada um vai chegar a uma conclusão, porque como não tem resposta, Por isso que tem vai essa chegar a uma conclusão. Cada um vai chegar. E qual que é a conclusão do senhor? Não vai ter resposta. Não, Ensina ele, pastor. Ensina nós, né, no caso. É isso, ensina a gente. O senhor deixa a o pergunta no ar. senhor Ele não responde. se deixa a pergunta aberta. O professor não pode fazer isso. Não pode, né? Depois a gente vai tirar zero. Estava esperando. O verdadeiro professor não é aquele que ensina, é aquele que mostra o caminho. Então mostra o caminho. Ele mostrou agora, você tá no próximo. A construção do conhecimento é sua, não é minha. Ele dá a varinha pra pescar, mas ele não é pesca. Não, eu ensino a fazer a vara. Ah, não, aí a varinha vai dar. Tá bom. Não, a varinha tem que Ah, fazer. já dá o peixe assado, Zé. Chega tranquilo, né? Lembra-se que quando Jesus ressuscitou e tinha peixe, ele pegou e falou, vai lá pescar o seu. Não foi? Mas inclusive ajudou O quê? a multiplicar o Não, o dele estava lá já, Sandro. Não é isso? Os outros. Os outros, vai lá, pega e limpa e coisa. Deus nunca vai fazer o que você pode fazer. Nunca. Aquilo que você pode fazer, você tem que fazer. Ele não vai fazer. Por isso que a gente depende dele. Porque ele está acima de nós. Não é isso? Bem, são 10h50. Eu acho que vai 5 minutinhos aqui nós vamos. Então, essa questão do Filho, ele é um. E nós acreditamos nele porque ele traz para nós o poder de Deus. O poder de Deus estava nele. É claro que a gente pode entrar em vários detalhes sobre isso, de como muitas pessoas vão tentar tirar essa visão de que Jesus não é Deus, que Jesus ele é outras formas, que ele era somente ser humano, que ele era simplesmente, a gente chama de parapatético, né? Que era uma pessoa que ficava caminhando e falando, como se fosse um filósofo, andando pelas ruas, etc. Mas isso não é o nosso princípio, até porque voltaremos aí à teologia liberal que fala sobre isso. E a última questão que ele coloca aqui, de Deus Espírito. Deus Espírito Santo. E aí vem falar que ele também tem a mesma essência. Se ele tem a mesma essência, também ele é o quê? Deus. A mesma essência. É uma pessoa divina. E ele vai falar de Gênesis 1:2, né? Bereshit bara Elohim. Ou seja, no princípio criou Deus. Num princípio. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Por que o Espírito Santo se movia? Não responde. Se o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, ele estava guardando o quê? Ele estava protegendo o quê? Ele estava guardando o quê? Por que o Espírito Santo se movia? Não responde. Mas enfim, o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. E aí disse Deus, cria. Então o Espírito Santo estava no ato de criação. Porque Satanás veio para o mundo em que momento? Por que se o Espírito Santo moveu para deixar Satanás sair? Porque já tinha sido lançado? Porque ele já tinha destruído o primeiro da criação? Por isso já não havia mais os dinossauros? O Espírito Santo estava aqui, e aí Deus recria o que ele destruiu. Então houve mais uma criação. E de onde veio o ser humano? O ser humano já existia e ele deu uma outra sentido para o ser humano, dando a ele o seu bará, dando o seu ar,
Ruá. E aí o homem sai de ser um animal para ser um ser que tem capacidade de administração. Vocês acreditam em dinossauros? Sim, então ele existiu. Quem criou foi quem? E quem destruiu? Não. Não? Quem foi lançado dos céus para a terra? Satanás. E o que ele fez? Qual que é a vontade de Satanás? Destruir tudo que Deus Viu? e destruiu? E Deus recriou? Fica essas perguntas para a semana que vem. Meu Deus. A queda de Satanás foi entre o versículo 1 e o 2, não? É. 1 e 2. Ou é uma teoria? Na verdade é uma teoria que biblicamente você não pode provar. Então. Mesmo quando você fala Bará, Bereshit, não Bará, quando você fala Bereshit, o conceito que eu aprendi em Bereshit é num princípio, não é no princípio, é num. Num, você interpreta o quê? Que houveram vários princípios. Sim. Num princípio criou Deus os céus e a terra. Sim. Então ele está falando o quê? E eu creio nisso, de que houve uma recriação. Entendeu? Já existia. Já existia. Como existia já o ser humano, não na forma atual, mas numa forma como o homem erectus, o homem sábio, sabe que esses somos nós? O homos, né, que a gente chama. E quando ele recebe o Ruá, que é o Espírito Santo que Deus sopra, a esse homem agora ele deixa de ser um animal, né, limitado para ser um ser humano como é hoje, capaz de interpretar, capaz de entender, capaz de compreender, capaz de saber que tem um Deus e abstrair tudo isso que envolve Cristo, através dessa recriação que Deus faz. Porque o que transforma o homem não é a criação, mas é o Ruá, é o Espírito, quando ele sopra na narina. Quando ele sopra na narina, diz que o homem se torna alma vivente. E o que é alma vivente? A capacidade cerebral que o homem tem de abstração, de criação. Sim, aí que se torna imagem e semelhança. É legal, né? Então a semelhança não é física, é o que você falou, né? Exato. E aquela parte que Deus Ixi, pega lá vem o Silvio. o barro e. Entendeu? Entendi. Próxima semana. Mas só tem das duas criações, só uma fala isso. Leia, Então, Gênesis. que duas criações? É isso que eu me perdi. Que duas criações? Qual a primeira criação? Vamos abrir Primeira lá em criação? Gênesis. Qual que é a primeira Agora eu criação? vou sair daqui, né? A primeira eu não sei. Eu sei o que a Bíblia fala. Gênesis 1 fala da primeira. Quando você entra aqui, Gênesis 2 fala da segunda. Aliás, Gênesis 1:24 fala da segunda criação. E Gênesis 1 até 23 fala da primeira criação. São duas criações. Veja o seguinte, ó. Dois homens distintos? Duas pessoas distintas. Ó, 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem, da sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus abençoou e disse. Isso é o que? É que a gente chama de uma inscrição ou de uma escritura já vista. Já em Gênesis, ele vai falar de uma criação eloísta, façamos o homem. Quando ele coloca aqui, ó, e Deus criou e multiplicou, multiplicai-vos. E aí ele vai colocar, façamos o homem, ó. Aliás, ele pega o Gênesis 1, depois Gênesis 2 é a outra criação a partir do 4. 2:4 é a segunda criação, eu errei. A primeira criação vai do 1 até 1:31. Depois a segunda criação começa no 2 e diz lá, ó, e formou Deus o homem do pó da terra e soprou nos seus narizes, 2:7. O fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. E aí vai colocando toda a questão aqui, ó, como Deus criou a mulher. Então são duas traduções diferentes.
escritores diferentes, com visões diferentes. Entendeu? Mas foi a mesma criação. Duas pessoas escrevendo sobre a mesma, Mesma criação. criação. Entendi. A mesma criação. Porque o Adão é a humanidade. Quando você pega a primeira criação e fala, Deus criou um homem e uma mulher. O Adão, a humanidade, Deus não criou Adão, Deus criou a humanidade. Entendeu? No modo fala de Adão e Eva. Né? Aí Adão fala assim, deixará seu pai e sua mãe, não é isso? Serão só. Adão teve pai? Então, é o que a gente falou lá no Burj Khalifa. Adão teve É um pai? exemplo. De quem? De quem nunca assistiu, que não sabia? E Adão tinha um filho? E assim? Um vivo. Obviamente não. Porque se ele tinha umbigo, ele tinha mãe. Eu acho que ele vai, hein? Não é? Profundo. Exatamente. É mais profundo. Remar. É um pouquinho mais. Mas não é interessante saber que aquilo que nós cremos é muito mais amplo daquilo que nós pensamos? Parece aquele filme da Marvel já. A mente da gente começa a criar lá. O espírito rondando Sua lá. família é diferente e é profundo. É. Mas esse Ah, porque o professor é profundo. profundo. É diferente. Não é porque a convenção, é que o pastor é profundo, é formado em É teologia. diferente. Polêmico. a forma de introdução, de certa Eu forma. nunca tive assim, uma aula, Por isso que acredita no que ouve, né? Ou assiste. Mas eu tenho um motivo de ser assim, já expliquei para vocês o motivo. Né? Quando eu perguntei, as pessoas me enganavam simplesmente por se omitir, por não saber. E eu acho que a ignorância não deve fazer parte da nossa vida. Porque se nós somos ignorantes, nós somos levados.